Urgente, o caos tomou conta da Casa Branca. A morte de Trump veio à tona de forma chocante. Os democratas estão se preparando para tomar o poder. O país está à beira de uma guerra civil. Os motins estão ganhando força. Donald está perdendo o controle do país. Nesse momento, chegou a hora do acerto de contas para os russos. Um Armagedon gelado caiu sobre a Rússia. Cidades inteiras tornaram-se inabitáveis. O apagão bateu à porta dos russos. O comitê vingou-se e fez Putin pagar as contas. A URSS descobriu os planos do inimigo na frente de batalha. Os russos estão encurralados. A implementação tecnológica por parte dos ocupantes foi iniciada a todo vapor. Sensação. Engenheiros ucranianos desmontaram o Oreshnik e o que encontraram lá chocou o mundo inteiro. Isso precisa ser visto com os próprios olhos. Tudo isso a seguir na secção. Ponto quentes. Golpe de Estado no VA. Trump está sendo levado para execução política. O impeachment já está sendo assinado. A América explodiu em rebelião popular. Multidões marcham em direção à Casa Branca. O governo está perdendo o controle. Foi aberto fogo contra civis. O país está à beira de uma explosão. O que está acontecendo no ZEUA neste exato momento? Veja só. Triunfo no cenário internacional, seguido de fracasso na política interna americana. Uma pequena guerra vitoriosa contra Nicolás Maduro, ao que parecia, fortaleceu a posição de Donald Trump. Essa operação servirá de aviso a qualquer um que ameace ou coloque em risco a soberania americana. Vidas americanas. Mas enquanto as forças especiais americanas atiravam em cubanos e sequestravam o ditador venezuelano em Caracas, no norte dos Estados Unidos, um agente de imigração atirou e matou um cidadão americano durante uma operação. Em resposta ao tiroteio em Minnesota, dezenas de milhares de americanos foram às ruas. O anúncio do governo americano de que a mulher baleada, Renee Nicole Good, tentou atropelar um dos agentes não impediu os protestos. Singelo, singelo. Além dos cidadãos comuns, os políticos também criticaram a Casa Branca. A maioria vinda do Partido Democrata. O prefeito de Nova York declarou que não apoiará as atividades dos agentes do Serviço de Imigração na cidade. E o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, chamou a versão das autoridades sobre a legítima defesa dos agentes. De besteira. Eu tenho uma mensagem para o Serviço de Imigração. Caiam fora da nossa cidade. Nós não precisamos de vocês aqui. O motivo pelo qual vocês estão nesta cidade é garantir a segurança. Mas, na prática, vocês fazem exatamente o oposto. O que aumenta ainda mais a tensão é o fato de que o assassinato de grande repercussão aconteceu a apenas alguns quarteirões de distância. Do local onde, em 2020, George Floyd morreu durante uma abordagem policial, o que provocou protestos em massa. O movimento Black Lives Matter se espalhou por todo o país e se tornou um dos principais fatores da crise política nos Estados Unidos. Com a consequente derrota de Trump nas eleições presidenciais, eu não consigo. Respirar. Segundo especialistas, em 2026 começou uma intensa luta política nos Estados Unidos, que deve continuar até as eleições de novembro para o Congresso. Os Estados Unidos entraram essencialmente em seu 26º ano eleitoral. Teremos testes adicionais. E este é o primeiro teste para Trump e sua equipe, se eles conseguirão manter uma vantagem estável, tanto no Congresso quanto de forma permanente. Caso os democratas vençam o que os analistas estão prevendo atualmente, o presidente dos Estados Unidos enfrentará um processo de impeachment. E a Casa Branca está bem ciente disso. Se os democratas vencerem as eleições de meio de mandato, Trump sofrerá um processo de impeachment. Tenho certeza de que ele sofrerá um processo de impeachment. Eles não controlam nada. Toda a obsessão dele está focada no fato de que odeiam Donald Trump. Se eles assumirem o poder, não vão se importar. Redução de impostos, garantir uma vida confortável ou combater crimes, nada disso interessa a eles. Eles vão gastar todo o tempo e todo o nosso dinheiro só para ir atrás de Donald Trump. Ao mesmo tempo, é muito provável que os democratas não consigam cadeiras suficientes no Senado.
Para que o impeachment, além de ser anunciado, realmente aconteça, é necessário pelo menos 2/3 dos votos dos senadores. Eles até podem, sem dúvida, anunciar o impeachment de Trump, talvez até mais de um. Mas como isso vai terminar? Porque para declarar um impeachment realmente forte, que teria sérias perspectivas políticas para o próprio Trump, eles vão precisar de muito mais votos e de muito mais apoio. O que os democratas, por mais que queiram, provavelmente não vão conseguir alcançar. Para a Ucrânia, nesse momento, é importante manter relações tanto com os democratas mais pró-Ucrânia, que até o final do ano podem assumir o controle do Congresso, quanto com a administração de Donald Trump, a fim de preservar e ampliar o progresso já alcançado na questão das garantias de segurança e da venda de armas. A Ucrânia deve continuar formando diferentes alianças. Alianças diversas, digamos, alianças de múltiplos vetores, inclusive para garantir suas próprias garantias de segurança. Não cometer o erro que cometemos antes de colocar todos os ovos em uma cesta só, apostando exclusivamente nos Estados Unidos da América. Acho que isso deve ser realmente uma espécie de leque, um sistema de tratados ratificados em vigor, tanto com os países europeus quanto com os Estados Unidos da América, e talvez ainda com outros atores regionais adicionais, por exemplo, com a Turquia. Decreto urgente de Trump. Os Estados Unidos enviam tropas ao Irã. Putin está encurralado. O principal aliado do Kremlin está na mira. Choque. Donald declarou caça aos ditadores. Trump saiu do controle e foi atrás dos amigos de Putin. Os do bunker são os próximos. O dominó das ditaduras foi acionado. Moscou observa horrorizada enquanto seu último aliado cai. Todos os detalhes. Confira. Centenas de milhares de pessoas vão às ruas. Em resposta aos maiores protestos antigovernamentais dos últimos anos, o governo iraniano está apertando ainda mais o cerco. A Guarda Revolucionária Islâmica identificou os líderes do grupo. Terroristas. O príncipe herdeiro do Irã, Reza Pahlavi, que atualmente reside nos Estados Unidos, pediu aos iranianos que intensifiquem seus protestos. Sua presença contínua e gloriosa nas ruas do Irã foi uma resposta devastadora às ameaças do traidor e criminoso líder da República Islâmica. Nosso objetivo não é apenas sair às ruas. Nosso objetivo é nos prepararmos para conquistar e proteger os centros das cidades. Os protestos começaram em 28 de dezembro, em Teherã, em resposta à enorme inflação e à queda do valor da moeda local. Inicialmente, as manifestações não tinham um caráter político. Com o tempo, elas se ampliaram e adquiriram um tom antigovernamental. Em resposta à ameaça iminente, as forças de segurança e o exército do Irã abriram fogo contra os opositores do regime do Ayatollah Khamenei. Até o momento, há informações sobre mortos e feridos tanto entre os manifestantes quanto entre as forças governamentais. O governo cortou completamente o acesso à internet. A única forma de comunicação com o mundo exterior são os terminais Starlink. A mídia ocidental relata que, durante a repressão dura e sangrenta, pelo menos 200 pessoas morreram. A mídia estatal, controlada pelo regime de Khamenei, afirma que mais de 2.000 foram presos nas cidades iranianas. Ontem à noite em Teherã, um grupo de vândalos e rebeldes veio e destruiu um prédio que pertencia ao Estado, ao próprio povo, apenas para agradar ao presidente dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos está jogando mais lenha na fogueira iraniana. Desde o início dos protestos, Donald Trump já ameaçou várias vezes intervir no que está acontecendo, caso o regime dos ayatollahs comece um massacre sangrento nas ruas do Irã. O Irã, talvez como nunca antes, busca a liberdade. Os IA estão prontos para dar. Segundo a imprensa americana, a Casa Branca já discutiu possíveis alvos para ataques em território iraniano. Fontes do Wall Street Journal informam que os UA podem realizar um ataque aéreo em grande escala contra vários alvos militares iranianos. Os americanos vão ajudar a proteger a liberdade no Irã. Mas de que forma isso será realizado é realmente difícil dizer. Porque o Irã, como um animal ferido, pode morder e pode doer bastante. O Teherã oficial já declarou, basicamente, que se houver atos de escalada militar a partir de qualquer base dos Estados Unidos na região, isso lhes dará total liberdade para um contra-ataque. E
Caso de os manifestantes, com ou sem a ajuda dos Estados Unidos, conseguirem o que querem e o regime dos fanáticos religiosos cair, o ditador russo, assim como o Assad e Maduro, perderá mais um aliado sangrento e autoritário. No caso de enfraquecimento do regime no Irã, no caso de continuação da desestabilização interna. E se os Estados Unidos realmente decidirem intervir diretamente nos acontecimentos, isso certamente irá desestabilizar e enfraquecer profundamente o regime de Putin, porque ele ficará privado de seu principal aliado estratégico e de justificativas e argumentos extremamente significativos sobre a condução da guerra contra a Ucrânia, com toda certeza. Putin perderá um aliado na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Teherã ajuda Moscou economicamente a contornar as sanções ocidentais e, além disso, também no campo militar e técnico. Apareceram os Shaheds, sim, esse é justamente o nome dos drones iranianos que foram comprados em massa no Irã e que foram modernizados durante a guerra entre Rússia e Ucrânia. E, na verdade, o Irã, pelo que podemos concluir, ajudou a ampliar a produção de drones de vários tipos, também no território da Federação Russa. A Rússia arde em agonia. O blackout lançou o país em um abismo negro. Janeiro se tornou o mês do juízo final para a pseudo-imperial de Putin. O céu sobre Donetsk escureceu com a vingança. Os pássaros magiar dos sistemas não tripulados lançaram uma destruição total. Um choque que não pode ser escondido. Assista agora. A Rússia acorda cada vez mais sem luz, calor ou uma sensação de estabilidade. Quase todos os dias ocorrem novos ataques à infraestrutura energética. Refinaria de petróleo. Usina termoelétrica. E, novamente, a refinaria de petróleo. A eletricidade é interrompida em bairros inteiros, e com ela, o aquecimento. Stembelgorod. Aqui não tem luz, em lugar nenhum de Belgorod. Acidentes em usinas termoelétricas, incêndios em refinarias de petróleo e apagões em grande escala. Isso já não são casos isolados, mas sim um quadro sistêmico na Rússia. Tudo aquilo que traz a guerra de forma espelhada para o território da Federação Russa pode, sem dúvida, ser considerado um sucesso. A Ucrânia fez exatamente o que a Rússia não esperava. Em muitas regiões da Rússia, a paralisação das usinas elétricas significa não só escuridão, mas também frio. As pessoas ficam sem aquecimento e sem água quente, mesmo onde não houve nenhum ataque à infraestrutura. Se você nunca precisou encher uma banheira inteira de neve só para poder ir ao banheiro, esperar ela derreter e ter pelo menos um pouco de água, então sua vida sempre foi boa. Eu saí para pegar água para lavar a louça. Mas se essas falhas acontecem mesmo sem a participação da Ucrânia, surge a pergunta: como está, afinal, a infraestrutura energética da Federação Russa? Se com as cidades os russos ainda tentam resolver a questão de alguma forma, fazendo reparos o mais rápido possível, na medida do possível, com essa infraestrutura energética, já para os vilarejos, é claro, os vilarejos não são importantes eleitoralmente. Não mora tanta gente lá. O Putin simplesmente não liga. E o mais surpreendente é que mesmo na Rússia, eles entendem que a situação deles está longe de ser das melhores. Se pegarmos as informações oficiais sobre o quanto nosso sistema de serviços públicos está desgastado agora, isso já causa uma certa preocupação, ainda mais se acrescentarmos a influência externa. No geral, nada disso inspira otimismo. Um ponto vulnerável à parte são as refinarias de petróleo. Elas abastecem não só a economia da Rússia, mas também seu exército impressionante. Os problemas surgem tanto durante os reparos nas refinarias de petróleo, porque isso exige muito dinheiro e uma grande quantidade de tempo. Exatamente assim como ocorre nos processos de reparos complexos da logística, que sempre tem um efeito dominó inevitável. Porque no momento exato, quando você derruba um único elemento essencial, absolutamente todos os outros componentes caem consequentemente ao mesmo tempo.
Os reparos se prolongam e as reservas não são suficientes. E o período de inverno só agrava as consequências dos acidentes. Esses problemas sistêmicos com o setor de energia na Federação Russa se tornaram extremamente difíceis de resolver. Tanto por causa do dinheiro, quanto pela falta de todos os componentes necessários para os reparos, porque alguns deles, novamente, dependem de importação. Ou seja, a Rússia não os produz, ela compra de fora. E aí entram, mais uma vez, os mecanismos de sanção. Claro, pro bunker, dinheiro pra guerra não falta. Mas pro aquecimento nas casas dos seus cidadãos, aí já falta sim. É claro que o nível de insatisfação está crescendo. E esse nível de insatisfação já não está mais só nas áreas rurais, onde acontecem os apagões. Agora, é justamente uma insatisfação que se concentra nas grandes cidades. A falha energética, mesmo sem a participação da Ucrânia, está se tornando uma nova realidade para os russos. Uma realidade, cara, arriscada e cada vez menos controlável. Um dia com temperatura de 20 graus negativos. Em condições em que não há aquecimento, isso destrói toda a estrutura. Por isso, esperamos muito que, claro, não chegue a esse ponto. E é preciso, justamente, ficar de olho para que as centrais térmicas não sejam danificadas, caso, por exemplo, os ataques às usinas termoelétricas continuem. Quando acontecem apagões e falta de aquecimento, mesmo sem influência externa, isso mostra o estado do sistema. Para a Rússia, essas falhas estão se tornando cada vez mais comuns, e com a participação dos drones amigáveis, então, viram uma nova realidade completa. Nesse exato momento, Putin perde o controle e vai pro tudo ou nada. Mas as forças armadas da Ucrânia imediatamente percebem o plano e revidam sem piedade. A linha de frente explode, uma destruição furiosa. Kupiansk se transformou em um inferno. Os russos não têm nenhuma chance de se salvar. O inimigo, em pânico, grita sobre uma força desconhecida que está dizimando as tropas na linha de frente. Os primeiros detalhes chocantes. Não perca! O ditador russo, sedento por ainda mais sangue, usou pela primeira vez contra a Ucrânia o drone de ataque Geran 5. Estamos falando de drones equipados com uma ogiva de cerca de 90 quilos e com alcance de aproximadamente 1.000 quilômetros. De acordo com as informações disponíveis, o inimigo também está estudando opções para usar o Geran 5 a partir de plataformas aéreas, em particular dos aviões Su-25, com o objetivo de aumentar o alcance e baratear o uso. A direção principal de inteligência da Ucrânia acrescenta que a Rússia está considerando a possibilidade de equipar o aparelho com mísseis Zahar para combater a aviação ucraniana. Infelizmente, o inimigo não parou por aí, exceto em Gerânia. Em um futuro próximo, o Kremlin planeja testar mísseis experimentais para aviação estratégica nos céus da Ucrânia, do 95 Tu-95 do St-60. Estamos falando dos mísseis de cruzeiro KBDK, assim como dos mísseis hipersônicos K-99 e KMTs. A KBDK é destinada ao Tu-95MS e é considerada um análogo da K-101. O alcance chega a até 3.000 km. A velocidade é de cerca de 900 km por hora e a altura de voo é extremamente baixa, entre 30 e 70 metros, que dificulta sua detecção pela defesa antiaérea. A K-99 é um míssil hipersônico pro Tu-260M, com velocidade de até 6.600 km por hora e alcance de até 5.500 km. A KHMC é um míssil hipersônico antinavio com alcance de até 900 km e velocidade de até 4.200 km por hora. É considerada como substituta da K-22. Vale destacar que o novo armamento do Kremlin deve ser totalmente de fabricação russa, o que é extremamente perigoso, explicam os analistas. A recusa em usar componentes estrangeiros reduziu significativamente a precisão dos novos mísseis e aumentou o risco de ataques indiscriminados, o que representa uma ameaça adicional para a população civil. Apesar das perdas colossais do exército russo, os ocupantes pressionam diariamente ao longo da linha de frente e acabam caindo nas armadilhas habilmente preparadas pelas forças armadas da Ucrânia. Armadilha! Uma delas foi o aparente avanço dos ocupantes em Grabovskoye, na região de Sumy. Enquanto os correspondentes da ZVO, Agência de Informação Militar do Kremlin, elogiavam suas próprias tropas pela captura de mais uma área povoada, ficou claro que o exército russo havia caído em um verdadeiro caldeirão ucraniano. Contratos russos.
Os membros do pacto controlam a aldeia, mas estão presos lá sem comida, água ou munição. E tudo isso sob fogo constante das forças armadas da Ucrânia. No entanto, as tropas russas estão aumentando a pressão sobre as posições das forças armadas da Ucrânia. Assim, o rio Oskol, perto de Kupiansk, que havia contido os ocupantes por muito tempo, congelou. E eles tentam atravessar o gelo bem perto das posições dos nossos defensores. Lá eles cumprem um certo tapró. Eles tentam atravessar por ela. Agora há gelo e, infelizmente, às vezes eles conseguem. Segundo Viktor Tregubov, chefe do Departamento de Comunicação do Grupo de Forças Conjuntas, dentro da própria Kupiansk, o rio não causa grandes problemas. Afinal, os militares ucranianos controlam as duas margens do rio. Já ao norte da cidade, a situação é mais complicada. Eles pressionam de forma bastante ativa, especialmente na margem leste do Oskol. Eles tentam expulsar os ucranianos da margem leste, mas sem muito sucesso. Já os avanços das forças armadas da Ucrânia na direção de Pokrovsk são reconhecidos até mesmo pelos próprios propagandistas russos. Com o pesar, eles constatam a perda de uma coluna inteira de equipamentos. Drones ucranianos trabalharam com precisão na fila de veículos inimigos, que tentava se esconder atrás do nascer do sol sobre Pokrovsk. E aqui já é uma humanidade. Os Apaches destroem o inimigo na região da floresta de Serebriansk, onde o adversário tenta concentrar suas forças para novos avanços. Em vez de atacar, os contratados russos foram todos juntos para um concerto no Abizão. Os ocupantes também não estão tendo vida fácil na direção sul de Slobojansk. Lá, as unidades do destacamento de fronteira de Kharkiv destruíram, nas últimas 24 horas, 6 equipamentos, 13 abrigos, 2 antenas de comunicação e pelo menos um morteiro inimigo. Mais uma operação verdadeiramente explosiva das forças armadas da Ucrânia vinda da direção de Volchansk. Depois dessa, os ocupantes literalmente ficaram desnorteados. Como resultado do trabalho do batalhão de artilharia autopropulsada contra os abrigos de infantaria e artilharia do inimigo, os ocupantes perderam várias dezenas de soldados e uma parte significativa de suas munições. Além disso, graças ao trabalho coordenado das Forças Armadas da Ucrânia, os russos também tiveram perdas nesse mesmo trecho da frente. 2 canhões Espion, artilharia, 2 vans, 2 antenas, carros e uma motocicleta. Rússia enfrenta apocalipse gelado. Belgorod está no escuro, milhares no frio. O blackout isolou a região. Kiev golpeou o Kremlin. A defesa de Putin ruiu. O que está realmente acontecendo lá? Veja só. Ameaçaram pela televisão que iriam apagar as luzes da Ucrânia e de toda a Europa. Mas no fim das contas, quem ficou no blackout total foi a própria Rússia. Não existe absolutamente nenhum em qualquer lugar de toda a cidade. Uma série de explosões precedeu o apagão em toda a região da Rússia. Por volta da meia-noite, as sirenes foram acionadas na região de Belgorod. E cerca de 10 minutos depois, drones das Forças Armadas da Ucrânia atacaram o fornecimento de energia dos ocupantes. Eis que surge o drone voador. Avião, pequena. Ele desceu. Ó. Então, onde está a defesa aérea? A central termoelétrica de Orion foi atacada. E deixa pra lá. As autoridades da região não confirmaram oficialmente essa informação, mas os vídeos publicados na internet mostram sérios danos na usina termoelétrica. Como resultado de mais um ataque noturno bem-sucedido de mísseis contra a Rússia, toda a região de Belgorod ficou à beira de uma catástrofe humanitária. Olá, queridos amigos. Infelizmente, hoje não é nada bom. Amanhã. Deixa. E a contragosto, o governador da região de Belgorod teve que admitir que existem problemas sérios na região. Os números divulgados com tanto entusiasmo por Gladkov são chocantes. Isso nunca aconteceu antes na história moderna da Rússia.
Há 556 mil pessoas sem eletricidade em 6 municípios. Mas, ao que parece, o próprio Gladkov não tem problemas com a eletricidade. No fundo, toda a iluminação do gabinete do governador está funcionando. Enquanto isso, o funcionário do Kremlin continua chocando com a escala dos cortes de energia na região. O principal é que não fique pior do que na RPD, brincam na internet os próprios russos, sobre seus compatriotas, os demais russos. A paralisia total do sistema de suporte à vida de uma grande cidade no auge do inverno não desperta nenhum pingo de compaixão. Ninguém na Rússia já se apressa em organizar arrecadações ou levar roupas quentes e comida quente para os moradores de Belgorod. As autoridades locais praticamente não fazem nada. Só expressam profunda preocupação e prometem montar grupos de trabalho para consultas. Enquanto isso, na região, as pessoas estão sem aquecimento e sem luz. Começam literalmente a morrer de frio, congelando em seus próprios apartamentos. Nós não nos consideramos responsáveis pela morte dessas pessoas. Provável. Em breve, o número de mortos pelo frio na região de Belgorod pode chegar a centenas, se não milhares. Por causa do ciclone báltico Frances, a região está literalmente sendo coberta de neve. Nas cidades russas, são esperados montes de neve de 65 centímetros ou mais. A nevasca não para e o trânsito nas estradas está muito difícil. Nessas condições, sem luz, água e aquecimento, Belgorod está à beira de congelar e desaparecer. A região de Belgorod enfrenta, de fato, desafios humanitários muito sérios em termos de energia, aquecimento, eletricidade. E todo o resto. É claro que a região nunca vivenciou nada parecido. Esta é uma história bastante séria. Um blogueiro de Belgorod não descarta a possibilidade de uma evacuação parcial na região. Muitos moradores já tentam fugir da cidade próxima à linha de frente, sem energia e coberta de gelo e neve. No entanto, por causa do blackout, isso é extremamente difícil de fazer. A gasolina está acabando em todos os postos da região. Motoristas formam filas enormes para conseguir combustível, nem que seja só para os geradores. É exatamente assim que estão as longas filas nos postos de combustíveis, para conseguir comprar gasolina para os geradores de energia. Os postos de gasolina estão liberando apenas 5 litros por pessoa, para conseguir sair da nevada Belgorod. Isso não é suficiente. E o gerador também não vai aguentar até de manhã com essa quantidade de combustível. Como os russos sem energia vão se aquecer? Essa é uma grande dúvida. Parece que a cidade está realmente à beira de uma catástrofe humanitária. O culpado por isso é o próprio Putin, que iniciou a guerra na Ucrânia e continua bombardeando nossas cidades pacíficas. Agora, graças às ações de resposta, até os russos podem sentir na pele todos os encantos da vida sem luz. A vida sem eletricidade. Urgente! O que foi encontrado no Oreshnik caído surpreendeu até os próprios russos. O Kremlin tentou esconder isso por dedos. O fracasso de Putin. Ao revelar o segredo do Oreshnik, engenheiros ucranianos revelaram a verdade. Veja os detalhes. Ele foi preparado para o lançamento durante um ano inteiro, mas o uso repetido acabou sendo ainda mais desastroso do que o anterior. O ataque com o Oreshnik na região de Lviv está ganhando cada vez mais detalhes, que mostram a total incompetência do programa de mísseis russo. Especialistas observam que o míssil que atingiu a região de Lviv, em 8 de janeiro, foi montado a partir de vários modelos soviéticos antigos. Não se trata de um novo projeto dos engenheiros russos, mas sim de uma simples modernização de um míssil balístico intercontinental criado ainda na época da URSS. Esse míssil é uma versão modernizada de um míssil balístico intercontinental comum. Por que eu insisto tanto nisso? Porque se fosse apenas um míssil balístico comum, a Federação Russa não teria notificado os Estados Unidos de que planejava lançar um míssil que poderia simular o voo de um míssil balístico intercontinental.
e condicionalmente atacar a Europa ou os Estados Unidos. Essa versão foi confirmada por especialistas ucranianos que estudaram fragmentos de avelãs que voaram pela região de Lviv, em meio a uma pilha de sucata metálica. Boa parte das peças sobressalentes que sobreviveram foram fabricadas na União Soviética, como comprovam as respectivas marcações. As lâmpadas eram antigas e soviéticas. Aqui, tudo areia. Velho assim, como aqui, por exemplo. Alguns elementos nem sequer foram modificados desde os tempos das viagens espaciais, de Yuri Gagarin. Até hoje, eles são montados de acordo com projetos dos anos 50 e usados nas armas russas modernas, que orgulhosamente são chamadas de sem análogos. Provavelmente porque todos os análogos já apodreceram faz tempo. Não houve nada de tão assustador na aplicação. Aqui está o giroscópio do Oreshnik. Até o Yuri Gagarin voou com Nessus. Os analistas acreditam que o lançamento do Oreshnik não teve nenhum objetivo militar. O míssil sem ogiva foi deliberadamente direcionado para mais perto das fronteiras da UE, com uma indireta de que, tipo, podemos atacar vocês também. No entanto, até aí, o Estado-Maior do Putin errou nos cálculos, mostrando que não dá para falar de nenhuma estabilidade no lançamento do Oreshnik. Na primeira vez eles fizeram isso em Dnipro, na segunda vez foi em Lviv. Então, se em Dnipro eles não conseguiram, em Lviv eles passaram vergonha total. Porque, de novo, vale notar, quem prestou atenção na aproximação das submunições ao alvo viu um ângulo totalmente diferente e uma distribuição completamente distinta dessas ogivas. Ou seja, estamos dizendo que a segunda tentativa de usar esse míssil também foi mal sucedida. Falando sobre a dispersão irregular das submunições, vale lembrar da precisão. Oreshnik também não faz ideia sobre isso. A declaração da Rússia sobre o ataque ao depósito de gás na região de Lviv não foi confirmada. A arma milagrosa simplesmente errou o alvo. Isso não é uma arma de precisão. Ela ainda não está totalmente desenvolvida. O projeto foi encerrado em 2018, porque os mísseis Iskander-K, Iskander-M, Calibre, KH-100 e 1, eles causariam muito mais destruição do que a chuva de meteoros chamada Oreshnik. Isso é uma chuva de meteoros. É só que esses projéteis entram na Terra em alta velocidade. Mas não se deve esquecer que o Oreshnik pode ser equipado com uma ogiva nuclear, quando a precisão não é tão importante. No entanto, se isso acontecer, as consequências políticas para Putin serão terríveis. É isso por hoje. Para mais notícias quentes do front, assista à próxima edição.